Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. De novo, esse é um programa de análises e opiniões sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e do mundo. Eu já aproveito a oportunidade e peço que você se inscreva no nosso canal. E quando a gente fala se inscrever, você não precisa ir lá e preencher com seus dados, formulários e coisa e tal. Não, absolutamente nada disso. Basta chegar ali em cima no botãozinho que tem escrito inscreva-se e apertar. Acabou. Já está resolvido o nosso problema. Porque de acordo com o YouTube, 49% das pessoas que assistem o nosso programa não são inscritos. Ou seja, de cada 2 pessoas que veem o nosso conteúdo, apenas uma está inscrita. Então, eu peço carinhosamente que, se você ainda não for inscrito, que clique ali em cima no botãozinho, porque isso nos ajuda bastante dentro da plataforma. A plataforma entende a relevância do conteúdo e começa a espalhar para um número maior de pessoas. Isso é muito importante num período em que nós estamos vivendo, principalmente chegando, em 2026, onde as mentiras vão circular por todo lado e com muito mais veemência, com muito, vamos dizer, com muito mais força. Então, é muito interessante que você esteja conosco. Hoje nós vamos falar sobre um problema grave de insegurança alimentar. Muito se falava no início do governo e até mesmo em época de campanha que esse seria um problema resolvido facilmente. Nós já estamos entrando no 3º mandato, já estamos no 3º ano do 3º mandato e nada disso está acontecendo. Você vai ficar sabendo hoje o que brasileiros mais vulneráveis estão fazendo para comer. Qualquer semelhança com a Venezuela não terá sido mera coincidência. Nós vamos falar sobre isso com o nosso comentarista, professor Marcos Pisolato, que vai nos ajudar a analisar essa situação. Mas é daqui a pouquinho, depois do recado de nosso apoiador. Se liga aí que a gente já volta, bem rapidinho, até já. Olá, meu querido Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falar desse fenômeno, desse produto que está transformando vidas, o Articulark. E você acabou de ouvir mais um depoimento real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. Não sofre porque colocou o Articulark no seu dia a dia e é o que você vai fazer. Gente, presta sua atenção. Você que está sofrendo há muito tempo. O ano passado passou sofrendo com dor, esse ano entrou o ano sofrendo com dor e aí sempre sofrendo, nunca tem solução. Compra um remédio aqui, compra um outro remédio ali, faz um tratamento e mesmo assim você nunca encontra resultado. Eu quero falar uma coisa para você. Tem jeito para você e o jeito é com o melhor tratamento hoje ortopédico que nós temos no Brasil, o Articulark. E por que nós somos o produto hoje ortopédico mais famoso e mais vendido do Brasil? Porque esse produto, ele dá resultado rápido. É o único produto que consegue entregar o que você precisa já a partir da primeira semana de uso. Eu tô falando que esse produto ele vai desinflamar o seu corpo, ele vai tirar aquelas dores crônicas, ele vai lubrificar toda a sua parte locomotora, as articulações, aonde está atrofiado, ele vai desinchar todo o seu corpo e as dores elas vão desaparecer. E isso acontece já a partir da primeira semana de uso. É incrível. O resultado ele é muito rápido porque ele tem uma fórmula muito forte, muito potente, e essa fórmula ela combina os melhores nutrientes ortopédicos. Todos são recomendados pelos ortopedistas. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, você que está sofrendo aí com artrite, artrose, bursite, tendinite, desgaste das articulações, não consegue se movimentar direito, não consegue dirigir, subir, descer uma escada, já pega um papel e caneta, já vai ligando agora porque hoje a promoção tá imperdível. 0800 591 4391. 0800 591 4391.
atenção, para você que ligar agora, além do desconto especial de hoje, eu vou mandar para você de presente 2 pomadas, que são as pomadas lançamento, pomada bálsamo dourado e a pomada gelo seco. Gente, essas pomadas, elas são importantes porque elas têm uma nanotecnologia, são pomadas premium, são pomadas que elas ultrapassam todas as camadas da pele, chegando lá no foco da dor. Então você vai usar essas pomadas sempre de dia e de noite, sempre usando certinho. E o melhor de tudo é que tudo isso você recebe em casa nos próximos dias e o pagamento é só pro mês de março. Pagamento pro mês de março. Então, gente, sofrimento tem que acabar, não dá para aceitar viver com dor, e conviver e aceitar viver com dor é a pior escolha que a gente possa ter. Saúde é tudo, sem saúde ninguém vive, então cuide da sua com Articular, que é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui na primeira edição do Mundial Telenotícias. A situação do brasileiro está ficando cada dia pior. A inflação sobe, os preços dos produtos alimentícios, os preços ficam cada vez mais inacessíveis e o brasileiro é obrigado a usar a criatividade para driblar a situação. Até o canal UOL, tradicionalmente de esquerda e que apoiava o governo Lula em todas as situações, agora está sendo obrigado a revelar uma situação que ninguém queria que fosse verdade. Mas é. Brasileiros estão buscando carcaças de frango e espinha de porco para suprir a necessidade alimentar de cada dia. Oh, boy! E a julgar pelo ritmo desta toada, daqui a pouco nem isso os brasileiros irão mais conseguir comprar. Vamos comentar sobre isso com o nosso comentarista e professor Marcos Pisolato. Muito boa tarde, Pisolato. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Carcaça de frango e espinha de porco, aí ficou difícil, hein? Boa tarde, Paulo. Olha, a gente queria estar errado quando a gente fez essa afirmação aí há quase 2 anos atrás. Olha, o que vem pela frente é muito, muito ruim. A gente chegou, inclusive, a fazer certas afirmações que a gente poderia sim correr para um processo de venezualização, mas que não seria tão grande, afinal de contas o Brasil é um produtor gigantesco. Dificilmente a gente veria cenas como na Venezuela. Eu gostaria de ratificar, eu já estou preocupado, porque por enquanto ainda dá para comprar no mercado. Eu vou repetir, as pessoas estão comprando carcaça de frango e espinha de porco no mercado. Por enquanto as pessoas conseguem comprar carcaça de frango e espinha de porco. Veja o nível que a gente está falando. Sem contar que há pouco tempo atrás estava se discutindo grilos e calangos na refeição do brasileiro. E lembre-se que quando a carne encareceu muito, sugeriu o ovo. Ovo, que aí eu vou fazer uso de um bordão muito antigo do Lula, nunca antes na história desse país vimos o ovo subir tanto em tão pouco tempo. Só no último mês, você falou aí, 15% de aumento no ovo. Não é no ano, vou falar de não é novo no semestre. Daqui a pouquinho. Vamos mostrar isso daqui a pouquinho de novo. Em um mês, Paulo, 15% do ovo. Café, 10% em um único mês. Eu queria viver dentro do IBGE. Porque só no IBGE que a inflação do mês deu 7,7%. Dos alimentos, né? Só dos alimentos. Impossível. A gente sabe que o IBGE, aliás, essas suspeitas também ficaram para lá, ninguém mais investigou, né? Que havia uma manipulação, uma pressão sobre os funcionários para orientar essa estatística. E aí tu lê os comentários dos órgãos governamentais falando sobre o motivo dessa alta dos preços. Eu vou ler, abre aspas. Uma pesquisa feita por um sujeito da Fundação Getúlio Vargas falando porquê da alta dos preços. São resquícios da pandemia do Covid-19 e as questões climáticas, a eterna questão climática. Na dúvida, põe a culpa do clima. Tudo bem, vamos ser gente boa. Hoje eu estou de bom humor, eu vou ser gente boa com o André Brás, que é o pesquisador que fez essa afirmação. Resquícios da pandemia. Lembrando que, oficialmente, a OMS interrompeu a questão da epidemia lá em 2023. O Lula mal assumiu, coincidentemente, 1 mês depois, 2 meses depois, tinha terminado a pandemia. Mas tudo bem, vamos lá, vamos levar em consideração. Por que
que eu preciso de um governo se diante dos problemas ele não consegue agir? O governo PT é tipo filosofia Homer Simpson, sabe aquele memezinho da internet? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Por que eu preciso de um governo? Eu tenho um problema. Tudo bem, vamos considerar que foi resquícios do Covid-19. O que o governo está fazendo para deter esse resquícios da Covid-19? O problema é climático. O que o governo está fazendo para resolver o problema climático? Eu posso responder essa sua pergunta rapidinho. Eu posso responder. Incinerando vacinas. Incinerando vacinas. É isso aí. Gastando mais dinheiro ainda, né? Fazendo publicidade. Gastando milhões em publicidade. Gastando milhões em Lei Rouanet. Não que a arte não seja importante, mas você dá dinheiro para um cara que já é bilionário, aí é estranho, né? É muito estranho. Mais sintético ainda, o que o governo faz para de fato agir contra a alta dos preços? Nada. Porque a gente vê muito discurso, muita narrativa, e repito para a nossa audiência, nós estamos falando de pessoas que estão comendo carcaça, coisas que normalmente iriam para o lixo, e eu espero que a nova cesta de compra do brasileiro, desse mais pobre, mais carente, não venha se tornar nos próximos 2 anos, de fato, o lixo, porque a gente vai voltar. Quem diria esse governo que tanto falava de insegurança militar, que superestimava os números? Eu lembro de uma certa ministra falando, no Brasil há 33 milhões de pessoas com fome, e era tal insegurança alimentar. E esse caso é mais grave ainda, porque insegurança alimentar pode ser até um jovem de classe média alta que se alimenta mal, come salgadinho o dia inteiro, come comida processada o dia inteiro, também é insegurança alimentar, mas dentro dela a gente está falando de pessoas que passam fome. Esse caso é de uma senhora de 43 anos que foi num mercado comprar carcaça, espinho de porco, que normalmente se jogaria fora, no máximo com a carne junto faria alguma coisa. Eu tô louco para ouvir o que certos jornalistas vão inventar de receita, né? Porque esse mesmo jornal alcança de fazer receita de tal coisa, de calango é nutritivo, receita de grilo é nutritivo. Vamos ver uma receita de carcaça de frango. Claro, a gente brinca, mas é uma coisa muito, muito, muito séria, porque não vemos ação por parte do governo. Muito pelo contrário, o dinheiro está indo para direções que não tem nada a ver com isso. E repito, eu vivo falando, é uma fórmula muito simples, não que seja fácil combater a fome, mas é uma fórmula simples. A gente viu isso naquele outro governo lá, que tinha um Paulo Guedes, tinha um Bolsonaro, como foi fácil fazer as estatais darem dinheiro, e como foi fácil, mesmo em plena pandemia, a não ver o que a gente está vendo agora. Aí os caras vão pôr a culpa de novo na pandemia? Gente, dá um tempo. Só faltou dizer que a culpa do preço do ovo é do Bolsonaro. Porque aí acho que seria ridículo demais, né? Atribuir o preço do ovo ao Bolsonaro. Lembrando que o presidente Lula falou que ele nunca viu uma galinha pedir aumento. Então veja, um presidente da República fazendo uma piadinha sobre pessoas que podem vir a passar fome, extrapolar a insegurança alimentar, porque veja, quantos nutrientes vai ter numa carcaça de frango? Quantos nutrientes vai ter que poderiam ser supridos pelo ovo, que está impossível? Mesmo para quem é da classe média, por exemplo. Vá ao mercado e tente comprar o mesmo café que você comprava antes. Um café decente, um café bom. Já vai tomar um susto. Tente se alimentar de carne como o brasileiro se alimentava. Vai tomar um susto. Não vai dar conta. Eu peço que a classe média que percebe essa alta dos preços, tente se imaginar. Se chama empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, alteridade e empatia. Tente imaginar aquela pessoa que muitas vezes, não vão pôr culpa na pessoa, tá? Não façam isso. Esse negócio de, faz o L. Gente, a gente tá falando de pessoas que façam fome. E a fome, ela preme o indivíduo de um jeito que não tem. A única coisa que não pode faltar é a comida, porque senão o resto, a pessoa pode deixar de ir para a escola, que também não é saudável, mas se faltar a comida, então tente agir com dignidade humana, para a gente não fazer. Eu vivo repetindo isso, porque eu ouço muito isso. Bem feito, faz o L. Gente, é fome. Não é bem feito, faz o L. É tentar convencer essa pessoa de um erro que ela não pode voltar a cometer. Não vote mais em presidente populista. Não vote em presidente que te vende uma narrativa. Vá no mercado e veja se a situação atual é o que foi prometido há 2 anos e alguns meses atrás. Nós estamos comendo picanha, nós estamos tomando cervejinha. Não, o público dele não está consumindo, é por isso que a rejeição cai tanto. Eu fico muito indignado com isso, porque quando mexe com fome, eu já trabalhei em projetos sociais, e a fome é uma coisa assustadora. Aí eu já vi crianças lambendo papel de bala, porque não tinha bala dentro. E aí vem um governo falar essas conversas moles, aí, essas justificativas estapafúrdias. Eu quero saber o que eles vão fazer. O que eles vão fazer efetivamente, não amanhã, ontem. Ontem eles já tinham que ter começado a fazer isso. Porque agora
é tanta campanha política, é tanto prejuízo, é tanta estatal falida, que eu não vejo como essa situação pode melhorar sem uma atitude que seja efetiva. Vão fazer o quê? Aumentar impostos? Aumentar a Bolsa Família? Que só vai aumentar provavelmente a corrupção? Eu fico indignado, Paulo, porque isso aí mexe com o básico de um Estado. O Estado existe para garantir a vida, e sem alimento ninguém vive decentemente. Olha, tem gente aí, Pisolato, sem ter o que comer, que está comendo farinha com um pouquinho de açúcar misturado. Mistura a farinha com açúcar e vai comendo. Aquilo incha, depois toma água, incha na barriga e saciou. Entendeu? Então, realmente é uma situação complicada, né? Eu tenho visto muito nos supermercados, muito mais do que sempre vi, osso. Agora, estão vendendo ossada, osso, a dar de pau. E até isso, o preço já está subindo, já está ficando difícil. Agora, imagine você, né, o que você pode fazer com isso? Um tutano de boi? Não dá. Né? Vai comprar osso para ter o caldinho, né? O que sair dali e tentar... O que você vai fazer? Vai comer osso. Né? Tem outras receitas, começam a criar aí um monte de receita e é um negócio complicado e começa a subir bastante. E é o que a gente pede, né? Você falou muito bem, as pessoas agora têm que prestar atenção, porque nós estamos falando de realidades, né? De situações bem difíceis que estão só piorando. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que, uma não duas, né? Coincidentemente, uma num dia e a outra no dia seguinte, chorando porque não sabia o que ia acontecer da vida delas na frente, porque são funcionárias públicas, né? Uma aposentada e a outra ainda não, mas que não consegue. O que ganha, né? O que ganha não está dando para custear. E ela estava chorando sem saber o que vai ser da vida dela. E votou no PT, votou no presidente. E votou acreditando que a vida ia melhorar, que a situação ia melhorar. E, no entanto, ela só piorou. E é o que tem acontecido, né, em todo o país, principalmente no curral eleitoral, né, do governo que está aí, no Norte e no Nordeste. E então, veja bem, se fosse um governo mais voltado para o cumprimento de suas promessas, de seus compromissos, né, seria uma coisa, né? Todo mundo está aí para ajudar, porque ninguém quer ver o irmão passar fome. Ninguém, claro, isolado. Né? Então, isso está acima de qualquer ideologia. Nós temos que estender a mão, fazer o que está ao nosso alcance para poder ajudar. E, no entanto, no que você vê, os projetos sociais não dando certo, você vê o governo agora já pediu ao Congresso Nacional a redução, corte de orçamento no Bolsa Família, porque admitiu que há irregularidades, há fraudes ali. Está em tudo quanto é lugar. Então, veja bem, eu acho que o primeiro passo que deveria ser tomado, e a gente sempre diz aqui, seria corte de gastos. E aonde estão esses gastos? Na administração pública, óbvio, né? Ministérios. Você tem cerca de 40 ministérios. Né? 39 mais aquele gabinete da primeira-dama, que também consome verba pública. Corta tudo. Faça como o Milei fez na Argentina, que está dando certo. A vida é feita de exemplos. Vamos lá, nada se constrói, tudo se copia. Não é assim? A publicidade, esse é o lema da publicidade. Né? Nada se constrói, tudo se copia. Copia lá o que está sendo feito na Argentina, que vai dar certo aqui também. Não tenha medo. Peça, eu iria até mais além. Chamaria o Paulo Guedes para compor o governo. Ajuda nós aí, filho. Né? Ajuda nós aí que nós está apertado. Não é? Seria a solução. Pensar em alguma coisa para melhorar na frente, né? Não é destruir o que um fez para construir o seu, para tentar provar que a sua ideia está correta. Não. Pega o que o outro fez de bom e segue dali para diante. Nós chegamos a falar aqui em outros programas, né? A transposição do Rio São Francisco, a água estava lá pisolado. Agora está tudo lameado, o mato crescendo para tudo quanto é lugar, o lodo tomando conta, tudo fechado. E ninguém nunca explicou o porquê fizeram isso. Entendeu? Não era para pegar dali para diante e botar, jorrar água lá para aquele povo que está tão necessitado? Incentivar a agricultura, entendeu? Principalmente, né, a agricultura familiar. A água está chegando. Mas não, os caras querem fazer as coisas totalmente diferente.
Fica difícil, né, Pisolato? Olha, Paulo, eu gostaria de um dia dizer no teu programa assim, olha, eu vou admitir, o Haddad, o Lula estão fazendo uma coisa boa, estão resolvendo o problema da fome. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer porque não está no DNA do partido. O DNA do partido é isso aí que a gente está vendo. Isso aí não é um erro de percurso, um erro de cálculo. Isso aí é um cálculo, é um projeto para ser assim, saquear as contas públicas. Eles não estão nem aí. Eles ficam inventando 1001 novidades, 1001 discursos e narrativas, mas esse é o DNA do partido. A gente sempre falou isso, eu não gosto de falar nesse caso que envolve fome, mas eu repito, nós avisamos, gente, alguém esperava uma coisa diferente do governo que teve 8 anos para fazer alguma coisa e fez exatamente isso que está repetindo agora. A única diferença é que agora a comunicação circula muito mais do que circulava lá no Lula 1 e Lula 2. Então a gente fica sabendo muito mais das coisas. O brasileiro está muito mais interessado em política. Agora, sobre aquilo que você falou dessa parcela da população que votou no PT e está passando por isso, é como se fosse uma síndrome de Estocolmo. O Lula é um sequestrador. Ele sequestrou uma parcela da população que vota nele como quem vota, como quem torce para um time de futebol. Você briga, você xinga, você sofre, teu time perde o título, mas você continua votando nele. E não pode ser assim. Essa parcela da população, eu espero que alguns dessa parcela da população nos ouçam de vez em quando. Vá ao mercado. É só ir ao mercado. Preste atenção nos discursos do Lula. Veja quanta besteira tem ali, porque não tem ação prática. Ele pode gritar, como ele costuma gritar de forma bastante histriônica. Nós lutamos pela democracia, pelo bem do povo, para o fim da pobreza. Logo depois ele fala, mas eu quero que todo mundo seja pobre igual. Ou fala, o pobre ganha um pouquinho de dinheiro, já não vota mais na gente, então o ideal seria que ficasse pobre. Mas isso é típico do populismo e do clientelismo. O cliente é o votante, ele tem medo de perder as poucas coisas que o Lula deu para ele. E o populista, ele precisa desse público, então o discurso continua sendo nessa direção. É como se o cara tivesse de fato sequestrado. Ele está sequestrado dentro do cativeiro. E a gente tem esse papel, os meios de comunicação livres têm esse papel, libertar essas pessoas do cativeiro. Não há como um governo populista funcionar por muito tempo sem desgaste do erário público, porque isso custa muito dinheiro. Veja, a gente falou semana passada, né? Daquele probleminha do pé de meia, os 6 bilhões que foram pé de meia, não estava previsto no orçamento, estava faltando achar 3,3 milhões de estudantes, que nem a Caixa sabia onde é que estava, e olha só o que o governo fez agora, pegou a parte desse dinheiro e está encaminhando para outros órgãos que não para a educação, está tirando do pé de meia para colocar no outro. Mas peraí, o dinheiro nem tinha previsão orçamentária, os estudantes não existiam, e ele está pegando esse dinheiro. O plano sempre foi esse. A gente que tinha caído, a gente não, porque a gente sabia que tinha maracutaí. Caiu, o povo caiu, olha, é para educação, é para educação. E educação coisa nenhuma, esse governo não está nem um pouco interessado. Para essa claque, para essa plateia que é sequestrada, tem que permanecer pobre, tem que permanecer na ignorância, é isso que eles querem. O próprio Lula já falou, a pessoa se instrui um pouquinho, ganha um pouco de dinheiro, ela percebe que a geração de riqueza é mais proveitosa para ela que a pobreza. E aí, óbvio, não vai mais votar num partido que continua insistindo na pobreza e na ignorância. Então, esse é o nosso papel, por sinal, né? Incomodar, eu gosto de incomodar as pessoas. Como eu sempre falo aqui, você também fala, né, Paulo? Nós oferecemos um buffet de opiniões. Você não acredita na gente? Desliga o programa depois, pare e pense em tudo que a gente fala aqui. E vá ao mercado. O mercado tem sido a maior prova de que esse governo é inepto, inapto, ineficiente. Os preços estão absurdos, é simples assim. É o que a gente ouve nos corredores do mercado, Paulo, tenho certeza que você ouve. Meu, mas tá caro. Meu, mas olha o preço do café. Nossa, olha a carne. Hoje, para uma família de classe média, pensar em média com 2 pessoas, mais 2 filhos, 4 pessoas, pensar em alimentar a família com colchão mole, por exemplo, é impossível, é improvável, a não ser que comprometa aí muito mais que a renda. Imagine comprometer a renda alimentar e mais pensar, por exemplo, em comprar um carro financiado ou pagar um financiamento da casa própria. A realidade prova que esse governo está errado e ele é inepto. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente falando aí, né, que a gente diz besteiras aqui, mas não é. Olha, a economia de um país depende do governo que está no poder, entendeu? Só depende. Senão para que governo, né? A política econômica depende do governo que está no poder. Se as coisas estão ruins, não adianta os caras vêm, compram, pagam, né, financiam, né, algumas mídias, né, para dizerem, não, está tudo muito bem, eu não estou vendo problema. Então diz para a gente onde é que você está conseguindo comprar comida, que a gente quer ir para lá também.
A gente quer ir nesse supermercado aí que você está dizendo que não tem nada caro. Sabe, Paulo, tá um lugar certo. que tá baratinho de comprar? Aonde? Eu fico mais ou menos 2h30, 3 horas da Argentina aqui. A gente voltou a ir para Argentina. É mesmo? Voltou a ir para Argentina. Legal, dá para comprar parabéns café pra ali. vocês que Não é estão. de milho torrado, é café. Dá para comprar vinho, dá para Olha, comprar cerveja. Não é tão bom quanto foi no passado, mas não. ainda assim, algumas coisas E valem a outra pena. coisa, né? O governo fica com essa ideia, né? Essas coisinhas assim de projetos de quinta série, entendeu? Ali que a professora quer descobrir ou quer incentivar no aluno, né, alguma aptidão futura e fica falando, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos um problema de economia no país, desenvolvam projetos que possam ajudar no futuro. Aí surgem essas coisas, né? Vamos dar crédito. O que é dar crédito? Está dando dinheiro, o governo está dando. Quem quer dinheiro, que nem o Silvio Santos falava, vai distribuindo? Não, você vai ter que pegar emprestado, vai acabar o dinheiro, porque você vai tentar comprar alimento cada vez menos, né, porque a inflação vai subindo, e a sua dívida no banco vai aumentar. Aí o governo vem com esse negócio do ministro Fernando Haddad dizer que agora você poderá fazer empréstimo no banco com a garantia do seu FGTS. Olha só que coisa louca. Com a garantia do seu FGTS. Então, veja bem, você vai pagar, o banco vai pagar juros daquilo que você tem direito, que é o seu dinheiro do FGTS que está preso. Por que então não se estuda uma forma de liberação do FGTS ao invés de fazer com que o necessitado vá até o banco e faça um empréstimo que terá que pagar esse empréstimo com juros e correção de um dinheiro que é seu por direito? Onde é que já se viu isso? Marquisolato, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Eu quero que você fique aí mais um minutinho, por gentileza, que eu vou chamar aqui o espaço para o nosso apoiador. O produto dele é bem legal e ajuda naqueles momentos mais íntimos. Se liga aí que a gente volta já já. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem, porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril e de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800
323-0090, 0800 323-0090, para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! E já estamos de volta. O brasileiro está comendo carcaça de frango e espinha de porco para sobreviver. Dá para acreditar? Pois é. Ainda ontem, o duvidoso IBGE divulgou que o ovo de galinha e o café moído, 2 itens essenciais na mesa dos brasileiros, registraram inflação de 2 dígitos em fevereiro. Caramba! E nós falamos disso no início do programa, no primeiro bloco, e vamos repetir aqui. O preço do ovo teve alta de 15,39%, a maior variação mensal desde o início do Plano Real lá atrás. A última vez que esse item apresentou um aumento tão expressivo assim foi em junho de 1994, quando subiu 56,41% antes da circulação do real. E o café? Subiu 10,77% no mês passado, registrando o maior aumento em 26 anos, desde fevereiro de 99, quando a alta foi de 12,55%, o produto não apresentava uma variação tão intensa. Mas o presidente brasileiro quer todo mundo com pouco dinheiro, como também dissemos no início do programa. Mas vamos rever o que ele disse nesse evento, que ele acabou falando aquela história da Gleisi Hoffmann. Mas olha só o que o presidente disse a respeito de todo mundo ser pobre. Veja aí. Eu sempre digo que muito dinheiro na mão de poucos continua sendo miséria. E que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, distribuição de riqueza e participação do conjunto da sociedade no desenvolvimento do país. Aonde, Pisolato, que isso vai provocar algum desenvolvimento do país, com todo mundo pobre? A única coisa que isso vai acontecer é dependência do Estado cada vez mais. Quem é que quer ser pobre a vida inteira? Quem, o Pisolato? As pessoas querem olhar para frente, crescer. As pessoas querem prosperar, né? E nada melhor do que o capitalismo para promover isso aí, a concorrência. Você vai vendo ali, né, o seu vizinho crescendo, você fala, eu quero ficar que nem ele. Eu quero poder comprar coisas, eu quero poder comprar alimentos, eu quero poder ir ao supermercado, por exemplo, uma vez por mês e fazer uma compra. Lembra? Antigamente, quando a gente fazia a compra do mês, Pisolato, hoje é impossível. O rancho. Essa coisa não acontece. Você enchia a despensa, enchia os armários para quem não tinha despensa ali, você enchia e durava um mês, cara. Você comprava ali 3, 4, 5 sacos de arroz, feijão de pau, entendeu? Carne, para quem tem freezer, você enche o freezer. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer ter carro, o brasileiro quer ter roupa, entendeu? O brasileiro quer crescer, o brasileiro quer ter educação, quer explorar novos horizontes, você tem que crescer. Agora, se está todo mundo pobre, lascado, que perspectiva de futuro você vai ter? Então isso é uma ideia de jirico, essa coisa não funciona. Qual é a sua opinião sobre essa fala do presidente, Pisolato? Olha, é a expressão do que a gente já sabe. O Lula é um governo de retrocesso. Ele quer mesmo manter as pessoas na pobreza. Ele não está nem escondendo, né? Porque ele tem aquela mentalidade, de, como você bem disse, de quinta série. Se alguém da nossa audiência tem algum filho ou colega aí que dá aula para quinta série, pergunte para o aluno de quinta série, olha, nós temos problema de pobreza, tá, querido? O que você acha que a gente deveria fazer para resolver o problema de pobreza? Ele vai responder, imprima dinheiro, distribui dinheiro para as pessoas, pega dinheiro de quem tem, entrega para quem não tem. É um raciocínio muito primitivo, é chamado de soma zero, aquela ideia de que você tem gente muito rica, que está na fala dele, e você pega a riqueza dessas pessoas e distribui para aquelas pessoas que não têm. Tanto que é um governo que vive falando em taxar superfortunas e por aí adiante. Mas a gente não vê a aula de economia 1, de qualquer manual de economia, não precisa nem ser muito moderno, lá dos anos 80, dos anos 90, não do Haddad, né? É preciso lembrar que no livro lá de 1990, o Haddad escreveu um livro dizendo que em 91, até 91, a economia da União Soviética seria a melhor do mundo. Foi o ano que ela caiu. Então, não dá para confiar no manual de economia dele, né? Yeah. Mas é muito fácil de entender. Pede uma ajuda para alguém que entenda. Eu conheço uma pessoa, um tal de Paulo Guedes ali, que eu acho que ele pode dar umas dicas muito simples. Tá caro os alimentos? Reduz
Reduz custo de produção. Como? Reduz impostos. Como? Reduz o gasto do Estado. Aí você consegue reduzir impostos. Porque a gente sabe que o Estado é uma cobra comendo rabo. Boa parte dos impostos são arrecadados para sustentar o próprio Estado. Para comprar lencinho de seda, para comprar ilustrador de sapato, para gastar com bebida alcoólica, para viagens, para comunicação. Porque, veja, de 3 bilhões em 3 bilhões, 3 bilhões em viagem, 3 bilhões não sei aonde, mais as maracutais que devem estar ocorrendo, que a gente nem consegue acompanhar tanto que tem, reduz custo de produção. Reduzir o custo de produção vai produzir mais, as pessoas vão comer mais, vai gerar mais emprego, vai gerar riqueza. É uma fórmula simplérrima. Claro que tem mais coisas para colocar aí, mas é a fórmula inicial. Estamos perto de uma recessão grave? Estamos. Então vamos começar como? Vamos reduzir custo de produção. O governo vai abrir mão de sua parte. Vamos fechar aí metade desses ministérios, vamos fazer esse dinheiro ser reordenado no orçamento, mas a gente sabe que não é essa a política. Um governo populista, ele quer, de fato, manter a população. E eu estava lembrando, agora há pouco, você mencionou a história da pesquisa do IBGE, que eu até falei ontem, né? Eu gostaria de viver no país do IBGE. Porque ali é lindo, maravilhoso, né? A inflação que eles falam até dá para suportar, né? 1% ao mês, e já é muito, 1% ao mês. O que subiu só 1% ao mês? Talvez no nosso salário. Nem os impostos, né? Nada subiu só 1% ao mês. Mas, ó, o IBGE é uma coincidência, tá? Mas é muito ilustrativo. Ele surgiu como IBGE em plena ditadura varguista. E ele surgiu lá em 1938, quando já era o Estado Novo do Vargas, ou seja, era um governo fascista. Olha que curiosidade, né? Surgiu exatamente para que os números divulgados fossem os números que agradassem a ditadura do Vargas. É só uma coincidência, não estou afirmando que está ocorrendo a mesma coisa, mas é uma coincidência bem engraçada, né? Isso deveria acabar, né? Deveria acabar com esse instituto e por aí vai, né? Lembrando, essas pesquisas são feitas de inflação mesmo, de alimentos ou de preços gerais ao consumidor, são feitas em algumas capitais. Por exemplo, Paraná e Curitiba. Quem mora no interior, por exemplo, vai ter uma inflação diferente. Então já é feito estrategicamente, porque a capital está próximo da região produtora, região industrializada, né? Então, às vezes, o café, para sair da fábrica, tem que ir da fábrica até um distribuidor que fica na mesma cidade e chega no mercado. Então tem a questão do transporte, tem a questão do ICMS, tem a questão de combustível, tudo envolve preço. Agora, para chegar numa cidadezinha do interior, que fica lá 600, 700 quilômetros longe da região produtora, da região industrial, a inflação é diferente. Se tem alguém nos ouvindo aí, sabe muito bem que é verdade isso. Tirando os produtos que vêm da própria cidade, por exemplo, os industrializados que vêm de São Paulo, que vêm de Curitiba, que vêm do Rio de Janeiro, tem um outro caminho. Então tem mais isso ainda a ser acrescentado na inflação. O próprio cálculo dela já é feito para ela não parecer tão alta assim. Vamos pegar nas regiões industrializadas. Olha só o que está acontecendo na Argentina, né? O Alberto Fernandes, o governo do Alberto Fernandes, de esquerda, com a Cristina Kirchner, os caras acabaram destruindo a Argentina. E com a entrada do Javier Milei, né, os caras começaram a espernear, mas a Argentina está dando certo. A Argentina está subindo exatamente por causa disso, né? Cortou os gastos públicos, né? O que o governo brasileiro deveria fazer também. Mas se não faz, você vai só aumentando a miséria, né? Você vai aumentando a pobreza. E aí eu te pergunto, né? Você quer ser pobre ou você quer ser rico, Pisolato? Entendeu? Para você ser pobre, pelo menos você precisa ter um sistema de saúde eficiente. A saúde pública no Brasil funciona? Você precisa ter uma escola eficiente. A educação no Brasil funciona? E vai continuar assim a vida inteira. Para você ser pobre, todo mundo pobre, né, você também tem que trabalhar a segurança pública, porque alguém, em certo momento, né, vai se cansar e vai querer tomar o pouco que o outro tem. Você tem segurança pública no Brasil, Pisolato? Então, realmente é uma situação cabulosa. Você vai viver naquela miséria a vida inteira. Pergunte a qualquer um, de repente está aí. Está aí o que o brasileiro precisa para 2026, na hora da votação. Você quer ser pobre? Ou você quer viver num mundo de crescimento, de facilidades, de abundância, de prosperidade? Quem não quer isso? Quem não quer poder viajar pelo menos uma vez por ano? Curtir um feriado? Entendeu? Ter dinheiro para colocar gasolina no seu carro? Ter um carro? Ou quem sabe ter dinheiro para pagar uma passagem de avião ou de ônibus? Entendeu? Ou de dividir aí um frete e poder sair comprar alguma coisa e ir para a beira de um rio, de uma cachoeira e tomar cerveja com os amigos, fazendo um churrasco no fim de semana ou no feriado. Quem não quer isso, Pisolato? Mas você acha que essa proposta de deixar todo mundo pobre vai proporcionar essa felicidade para o brasileiro?
Olha, Paulo, como eu disse antes, está no DNA do PT esse tipo de preservação da pobreza e da ignorância. E você citou vários tópicos aí, né? É todo uma espécie de jogo de dominós, né? Que a gente teria que ajeitar de uma maneira, porque a gente vai levar muito tempo. Aquela história, já que eu vou usar o exemplo do cavalo caramelo. A gente sabe mais ou menos como é que esse cavalo foi parar em cima do telhado. Só que para tirar ele daí, ou seja, para recuperar a economia brasileira no nível de estrago estratosférico que esse governo está fazendo. Porque a gente vai ter que recuperar todas as estatais. A gente vai ter que recuperar Correios, a gente vai ter que recuperar o lucro da Petrobras, porque ela teve lucro, mas foi, entre aspas, um prejuízo gigantesco, né? Hoje dá para vender umas 3 Petrobras para dar o lucro que tinha lá na época do Bolsonaro. Então é muita coisa para consertar. Com um governo populista que jamais, essa é a notícia ruim para a nossa audiência, a não ser que uma força contrária, que uma nova variável seja colocada nessa equação, esse governo não vai fazer isso, a não ser que seja medida populista mesmo. E a gente falou semana passada, né? Crédito. A chave desse governo é crédito. Tá aí, começaram, né? A distribuição de crédito. Crédito é o dinheiro mais caro que existe. Ainda mais quando você paga pelo dinheiro que é seu mesmo, que é o caso da FGTS. Crédito é o dinheiro mais caro que existe. Você paga juros sobre o teu próprio dinheiro. E você tem um produto que vai estar desvalorizado quando você terminar de pagar. Crédito é para dar ilusão para aquela claque sequestrada. Agora eu posso comprar uma geladeira. Por isso que eu falo que a gente tem que abrir o olho de quanto mais pessoas próximas a nós possível. Olha, gente, crédito não é uma saída em época de recessão. Você pode resolver um problema imediato que nem é um grande problema, de repente, de outra maneira, que não seja consumir crédito. E nesse caso do FGTS, sério, se tivesse uma legislação tributária decente no Brasil, fiscal decente e até penal decente, isso é uma forma de saque, porque o dinheiro é da população. E ele vai emprestar o nosso dinheiro com juros, ou seja, é um jeito que eles acharam de acessar o FGTS. Porque a gente sabe, a gente conhece o brasileiro, né? O brasileiro é um dos povos mais endividados do mundo. Vão acabar comprometendo todo o FGTS. E se esse sujeito ganhar as contas? Vai depender de seguro-desemprego? Será que o seguro-desemprego vai ser o suficiente? Então, de novo, educação é a chave, talvez, para mudar essa mentalidade do brasileiro com relação à economia e com relação, claro, a esse tipo de governo populista. O que nós precisamos fazer é deixar o brasileiro com as opções na mesa, as opções em frente a ele. Porque a partir disso, ou seja, a gente mostra, cada um fala o que quer em seu canal, né, na sua maneira, e o brasileiro vai escolher, vai ouvir, vai ver e vai comparar e vai escolher, vai formar a sua própria opinião. O nosso objetivo aqui é esse, é expor a situação para que o nosso público possa formar a sua opinião. Os caras podem dizer, os caras aí estão falando besteira, outros podem dizer, não é tão besteira assim, vamos dar uma conferida em outros lugares, vamos checar, e depois tira a sua conclusão, simples assim, não é, Pizzolato? Mas, Pizzolato, eu agora quero chamar a atenção para um recado bem rapidinho aqui do nosso público. Isso aqui é realmente bem interessante. É isso aqui, ó. É um perfume que nós estamos lançando agora, Pizzolato, que é show de bola. É o perfume que eu uso. É o perfume Etché. Um perfume que tem uma fragrância mediterrânea, né? Ele lembra a cultura flamenca de Sevilha, na Espanha. Você já teve em Sevilha, Pizzolato, na Espanha? Não tive esse prazer ainda. Você está mexendo com minha aqui, vontade. Num momento como esse, né, é bem interessante que, pelo menos, se o cara ainda não tem dinheiro para ir, ele vai, né, a conhecer a Espanha e vai ter em breve, né, porque tudo vai mudar, ele pelo menos pode, né, acessar o site que está aí embaixo e pedir o perfume, né? O perfume Etché. Muito bom, muito gostoso, e ele vai ser levado, transportado, né, para uma atmosfera, né, de cultura mediterrânea, né, bem gostoso, né? Estou falando assim, mas é uma forma de brincar, de descontrair, mas o perfume é muito bom e vale a pena. Basta acessar aqui o site que está aí embaixo, né, etchelojavirtual.com, ou o QR Code aqui do outro lado, né, bem aqui embaixo, e fazer o pedido. É bem legal. Etché, lojavirtual.com. Una noite em Sevilla. E olha só, ele chegou a tocar aqui no Internacional, vamos falar um pouco do Internacional, Pizzolato vai comentar também. O presidente russo Vladimir Putin
recebeu nesta quinta-feira, 13 de março, o seu aliado mais próximo, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no Palácio do Kremlin, em Moscou. Esta é a primeira viagem internacional de Lukashenko desde que venceu confortavelmente o seu 7º mandato presidencial em janeiro. A visita coincidiu com a chegada a Moscou de altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz, que devem apresentar os resultados das negociações com a equipe ucraniana em Jeddah, na Arábia Saudita. Obviamente que a turma especula que a mensagem americana inclua uma proposta de cessar-fogo de 30 dias para interromper temporariamente os combates entre Rússia e Ucrânia. Mas, no entanto, o principal assessor de política externa de Putin, Yuri Ashkov, ex-embaixador em Washington, afirmou que discutiu o tema com Waltz na quarta-feira 12 e indicou que Moscou não vê benefícios na trégua proposta. Isso não nos dá nada, apenas dá aos ucranianos tempo para se reagrupar, ganhar força e continuar o mesmo de sempre, declarou Ushakov à imprensa russa. Questionado se a Rússia vai rejeitar formalmente a proposta dos Estados Unidos, Ushakov afirmou que Putin provavelmente falaria com a mídia ainda esta semana para apresentar a posição russa em mais detalhes. Pisolato, será que vai entrar água nesse acordo ou a Rússia está apenas querendo poder de barganha, querendo aumentar, né, o que pode ganhar em troca disso? Qual é a sua opinião? Para a gente encerrar o programa de hoje. Rapidinho, então, Paulo. Olha, nesse caso, aliás, qualquer caso de diplomacia envolvendo guerra não é um arco-íris, é uma guerra. Pessoas morrem. E se fosse um arco-íris, não teria só 7 cores, né? Então não existe a gente tentar simplificar do tipo contra ou a favor. Nesse caso do Putin, o que está se levantando, e inclusive o Zelensky concordou com essa parte dos debates, que seria negociar territórios. O Zelensky da Ucrânia estaria concordando em negociar posses territoriais, o que ficaria para a Rússia, o que ficaria para a Ucrânia. O Putin levantou, e eu jamais vou ser a favor do Putin, porque ele é o agressor, foi ele que começou tudo isso, mas ele levantou algumas questões que nas relações de cessar-fogo vale a pena ser debatidas. Por exemplo, por que 30 dias? Por que não uma semana, 2 semanas? Por que 30 dias? Isso não daria prazo para a Ucrânia se rearmar, de repente? Quem vai controlar a frente de batalha? Eu estava procurando aqui a frente de batalha, onde vai ter o cessar-fogo, tem 2.000 quilômetros de extensão. Quem que vai controlar esse cessar-fogo? São perguntas válidas por parte do Putin, mas ele estava dando uma declaração ontem no finalzinho do dia, dizendo que ele pretende, inclusive, ligar para o Trump para tentar conversar pessoalmente com ele. Veja, parece uma coisa meio óbvia, né? Mas estamos falando de 2 nações em guerra com a presença do Trump, por mais que seja por telefone, mas é a presença dele, para tentar encerrar essa questão, que já está se arrastando há tempo demais, com milhões de mortos, e vai acabar envolvendo o território. Não vejo outra maneira de a Ucrânia sair dessa, ou pagar a conta dos Estados Unidos, ou perder territórios. Não há outra maneira. A Ucrânia está completamente endividada. A gente está falando da casa de trilhões, só que os Estados Unidos são 355 bilhões de dólares. Como cumprir com esse compromisso financeiro? Não vai ser de graça esse dinheiro, né? Reconstruir a Ucrânia, exploração econômica da Ucrânia, territórios cedidos para a Rússia. Então, não estou defendendo o Putin, ele é o agressor, ele é o culpado inicial de tudo isso. Também não estou dizendo que o Zelensky é um santinho, tá? É um arco-íris com mais cores que 7. Tá? Não é tão simples assim. Mas o que ele levantou, que o Putin levantou, são perguntas válidas. Quem vai controlar essa trégua, esse cessar-fogo? Quem vai controlar essas áreas de fronteira? Porque eu posso, por exemplo, mandar meus soldados de volta para a caserna, porque é um cessar-fogo 30 dias, e quando eu vejo as tropas ucranianas estão entrando, quem que vai me dar essa garantia? Tomara que não entre água, tá? Eu creio que a intervenção do Trump, quem sabe esse telefonema, às vezes um simples telefonema, não uma cervejinha numa mesa de bar, mas um telefonema do homem mais poderoso do mundo, pode dar a garantia que o Putin quer. Olha, eu vou garantir. Eu, Estados Unidos, vou garantir que a Ucrânia não vai se armar e não vai avançar. Porque se ela avançar, ela vai brigar comigo. E a gente sabe que se ele briga com ele dentro do salão oval, ele pode muito bem brigar de outra maneira com o Zelensky, né? Então eu acredito que a garantia do Trump vai valer a pena. Mas vamos ter que esperar aí os próximos 29 dias a essa altura. Já. Olha só, tanto de um lado quanto de outro, né? Do lado do Putin, o medo é de que a Ucrânia entre para a OTAN.
E do lado da OTAN, o medo é que o Putin invada os outros países da Europa. Olha, não seria simples dizer o seguinte: os Estados Unidos podiam colocar o seguinte, e a própria OTAN fala, ninguém vai chegar na Ucrânia, a Ucrânia não entra aqui, mas você também não pode mais invadir a Ucrânia, porque se você invadir a Ucrânia, todos nós vamos entrar também juntos. E aí vai ser o seguinte, qualquer país que a Rússia invadir, mesmo que venha invadir por alguma outra razão a Ucrânia, serão disparadas armas nucleares. Entendeu? Chegar ao extremo, mesmo que isso não venha a acontecer, mas ele podia falar o seguinte, olha, vamos mudar o estatuto aqui do uso do armamento nuclear. Se você invadir, nós vamos usar armamento nuclear. E aí você vai ter que usar o seu também armamento nuclear, e aí nós temos aquele princípio da destruição mútua, né? Ou seja, morre todo mundo, entendeu? Então seria uma forma de botar um ponto final nessa história. E eu acredito que é o que Donald Trump vai colocar em mesa, né, para o Putin. Falar o seguinte, a OTAN não chega na Ucrânia, mas você também não entra mais em país nenhum. Porque se você entrar, né, o pau vai torar, inclusive na Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia passaria a ser, teoricamente, da OTAN, mas sem ter os mísseis da OTAN dentro da Ucrânia. Seria interessante. Mas, Pizzolato, quer falar alguma coisa para encerrar? Não, é só reforçar o que você falou, a garantia é o próprio Trump, e não é nem os Estados Unidos, porque antes tinha Biden, não tinha essa garantia, o próprio Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, que é a garantia, que é aquele homem que o próprio Putin está disposto a telefonar para falar com ele, que o Zelensky está disposto a mudar de ideia depois daquela humilhação no Salão Oval. Então a garantia é a figura do Trump na presidência dos Estados Unidos. É isso aí. Pizzolato, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco, tá? Foi muita gentileza sua. Obrigado, viu, irmão? E até a próxima. Obrigado, Paulo. Um abraço para você, um abraço para nossa audiência. Tchau, tchau. Até a próxima. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se inscreva em nosso canal, dê o like se tiver gostado, compartilhe e comente. Pode comentar à vontade. Nós estamos aqui e lemos todos os comentários. Lembrando que estaremos de volta logo mais na segunda edição do nosso programa no Mundial Telenotícias, às 17h45. Um forte abraço e até lá.